Bom, esse artigo, né, na verdade é um capítulo do livro, tá? É um capítulo da Hebe Signori Gonçalves, do Psicologia Jurídica no Brasil, que tem na biblioteca, tá? O capítulo já está disponível aí na plataforma, então quem quiser acompanhar a leitura pelo seu celular ou pelo seu computador, fique à vontade. Então vamos Professor, iniciar. Oi? eu baixei aqui o arquivo, só que para mim não está na posição certa, ele está ao contrário. Não sei se é só para mim, se alguém conseguiu. Aí é só você ir aí em visualizar, você abriu ele em PDF, certo? Você Sim, vai visualizar, girar a visualização, aí você coloca o sentido tá, anti-horário que ele fica no perfeito. sentido normal. Tá ótimo. Já consegui aqui, obrigada. Tá bom. Então, vamos lá. Algumas palavras iniciais. No momento em que impunha a revisão da edição de 2004 do livro Psicologia Jurídica no Brasil, em decorrência de mudanças significativas no cenário político e brasileiro, o enquadre normativo do tema da violência contra a criança e o adolescente parecia, ao contrário, estabilizado. Né? Então, esse artigo vai discutir todo esse processo de violência contra crianças e adolescentes, que são bastante comuns, né? É um dos grandes fatores que ocorre dentro do judiciário, na área de criança e adolescente, é a questão da violência, tá? Todo tipo de violência, não só o abuso sexual. Quais são mesmo os tipos de violência que nós falamos semana passada? Violência física, psicológica. Uhum. Perfeito, perfeito, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar discutindo. Então, os princípios firmados no artigo 227 e 228 da Constituição Federal, que sustentam o Estatuto da Criança e do Adolescente, datam do final dos anos 90 e são, ainda hoje, os textos que definem tanto o tema quanto as coordenadas de intervenção. A inovação mais recente do ponto de vista normativo é a edição da Portaria 1968 de 2001 do Ministério da Saúde, dispondo sobre a comunicação às autoridades competentes de casos de suspeita ou confirmação de maus tratos de crianças e adolescentes atendidos em entidades do Sistema Único de Saúde. Né? Então, a primeira versão deste texto não chegou a explorar o seu alcance. Então, a gente já vê aqui, né, o que ela discute, né, sobre essa questão dessa portaria do Ministério da Saúde de 2001, com essa atualização, em específico sobre as questões dos maus tratos, né, em decorrência das crianças. Né? Em geral, né, nós precisamos ter essa habilidade, né, para identificar se essa criança está sofrendo maus tratos, tá? Independente do setor que eu atuo, né? Então, se eu estiver dentro de uma unidade básica de saúde, vai vir muito esse tipo de demanda. Se eu estiver dentro de um consultório, pode ser que também venha esse tipo de demanda. Será se eu sou habilitado? Será se eu consigo identificar quando uma criança está sofrendo maus tratos? O que ela aparenta, né? Quais são os indícios, né? De onde eu preciso começar a pensar sobre essas possibilidades, né? São questões que a gente precisa, então, aprofundar o nosso conhecimento para que a gente comece, então, a pensar nessas nuances, nessas possibilidades. Até porque, assim, colocada a portaria de 68/2001, pode parecer um dispositivo de menor importância. Afinal, ela repisa tanto o artigo 13 do ECA, que estabelece a obrigatoriedade da notificação de casos suspeitos ou confirmados de maus tratos, quanto o artigo 245, que endereça ao médico, ao professor e ao responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, a responsabilidade de notificar. E nisso está aí nós, psicólogos também, né, profissionais de saúde, nós temos essa responsabilidade, se assim, né, nós identificarmos que nós precisamos notificar, ok?
E se reconhecer, contudo, que a portaria produz dois efeitos imediatos e, de um lado, ela afirma o fenômeno da violência contra a criança como objeto da saúde e das políticas de saúde. De outro, falando diretamente ao profissional de saúde, por meio da edição de uma norma específica, contribui para o aumento do número de notificações, ao menos daquelas que se originam nos equipamentos de saúde. O que o texto explora nessa edição atualizada define-se nesse contexto. Todos sabemos que a Organização Mundial de Saúde declarou em 1996, na sua 49ª Assembleia Mundial, que a violência é um problema de crescente importância mundial e é, além disso, um problema de saúde pública. Então, resta explorar os sentidos e o alcance dessa assunção, bem como suas repercussões no Brasil, objetivo sobre o qual nos debruçaremos nessa versão. A estabilização normativa, no entanto, se rompe quando, já às portas da publicação desta edição, o país assiste à apresentação do projeto de lei 7672 de 2010, com o qual se quer estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados, sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante. Ainda que o PL se constitua, como o próprio nome anuncia, apenas um projeto, impossível não abordar o tema quando se trata de discutir o lugar da psicologia no sistema jurídico. A Portaria de 68 de 2001 e o PL 7672 de 2010 dialogam entre si, ambos inscritos como dispositivos biopolíticos. Essas são as questões que exploram ao longo do texto. Violência, essa íntima desconhecida. Na sociedade contemporânea, a vivência de violência é tão usual e cotidiana, anunciada e discutida com tanta frequência que somos levados a crer que sabemos muito sobre ela. É tão comum que a experimentamos na condição de vítimas, diretas ou de ouvintes, de um ou mais menos íntimos. E o impulso de sobrevivência ou autopreservação nos leva a buscar algum mínimo de informação que nos permita entender sua lógica, aquilatar sua extensão e avaliar o perigo que ela representa. Reunindo recursos para dela nos protegermos, né? Então, aqui a autora coloca que, do tanto que vem sendo discutido, né, falado, apresentado na mídia, apresentado em escolas, universidades, sendo debatido o tema, né, a gente já se julga, né, às vezes muito conhecedor a respeito do tema, né? Ah, isso eu já sei, eu já vi. Mas ela coloca justamente a necessidade de a gente aprofundar mais, porque é algo extremamente comum, né? Acontece de formas tão sutis, né? Então, quando a gente olha assim a palavrinha maus tratos, a gente também, assim como na violência contra a mulher, a gente olha logo, né, a criança machucadinha. Mas não é só a criança machucadinha fisicamente, né? Outras formas de violência, assim como nós temos na violência contra a mulher, também se apresenta nessa violência contra a criança e contra o idoso e que nós precisamos ficar atentos, né? Crianças, idosos, né? Todos estão sujeitos a essas violências e as mulheres, né? Então, os mais fragilizados, podemos assim dizer, né? Então, a gente precisa conhecer muito para que a gente possa identificar e também possa ajudar. Nessa tarefa, temos sido auxiliados pela imprensa, que a discute a exaustão, e ainda pela literatura especializada, que disseca suas várias formas de expressão, traz dados de incidência e levanta hipóteses acerca das causas que a produzem ou das consequências que elas sucedem. Essa proximidade forçada tende a anular a sensação do estranhamento que até pouco dominava a consciência coletiva, né? O que é o estranhamento, né? A gente achar realmente uma coisa de outro mundo, né? Uma coisa diferente, né? Ou seja, uma coisa que não seja comum. Mas essa questão dos maus tratos
com criança e adolescente hoje em dia é tão corriqueiro que a gente não se espanta mais. Vocês já perceberam? Passa o tempo inteiro na mídia casos assim cruelíssimos e a gente não se espanta, né? Então, isso que a autora coloca, né, é que a gente precisa continuar estranhando sim, porque isso não pode ser normalizado, né? A gente não pode achar que isso é normal, tá? E a gente precisa sim se indignar, a gente precisa achar estranho uma criança estar sofrendo maus tratos. Principalmente de mulher, né, professora? Oi? Principalmente de mulher, porque a violência também não é só física, a violência verbal acho que é a principal coisa que é normalizada na sociedade. Sim, porque né? hoje em dia é muito comum você ver pessoas proferindo palavras que são violentas, mas que muitas pessoas normalizam. Então, é realmente tanto de criança, porque você também faz isso com crianças, e com mulheres. É algo muito, infelizmente, normalizado pela maioria das pessoas. Sim, a Amanda colocou aqui nessa mesma questão com relação à mulher, né? Mulher que sofre maus tratos, mulher que sofre agressões verbais e outros tipos de agressões, e que a gente também acha normal, né? A gente acha comum, a gente não estranha, né? E que isso precisa, então, continuar sim sendo debatido, discutido, para que a gente se indigne, né? E que a gente não ache comum e nem ache normal, né? Perfeito, Amanda. A indignação que ainda persiste é que aquela que visa encontrar a forma de minimizar os efeitos preciosos da violência ou os meios de reduzir sua escalada, que parece incontrolável. Em outras palavras, tomamos o evento violento como um mal necessário e uma condição quase indissociável da vida moderna. Dito de outro modo, banalizamos a violência. Faço alusão aqui à expressão consagrada por Hannah Arendt e a torno em seu sentido original. Para Arendt, a banalização pode ser entendida como a corrupção da consciência, que sedimenta em pequenos hábitos do cotidiano e condiciona a forma pela qual os indivíduos, suprimindo a capacidade de pensar criticamente, se acostumam e se acomodam ao arbítrio, à barbárie, à covardia e ao cinismo, né? Então, é o que a gente estava acabando de discutir, né? Que a nossa consciência, ela deixa de ser crítica, portanto, que a gente já visualiza, né? Já acompanha, já acontece, faz parte desse nosso cotidiano na vida moderna e a gente acha comum, né? E, pasme, gente, os maiores índices, né, de maus tratos e as violências, né, é dentro da família, né, e originados por aqueles, né, que deveriam ser os guardiões da segurança dessa criança, desse adolescente, principalmente, né, pais e mães, né? Pode falar. Meu Deus. Feita. Colocou aqui, né, caso que ela viu hoje na TV, uma criança de 4 anos que chegou no posto de saúde, né, sendo assim, identificada aí como pancreatite, né, de funções de surtos, né, do pai, aliás, da mãe e com o padrasto, né, então, a gente vê ao ponto que chega, né, e aí, né, assim, o caso, chegando, ele deveriam, não
só, Gente, tá cortando muito para vocês? Eu já ia perguntar, para mim tá. Tá Cortando? muito, não entendi quase nada que a professora falou. Pra mim Tá também. bastante. Não entendi nada. Começou agora o corte? Foi, professor, Tá, logo depois que falaram aí acabou na de vir sala, um aí aviso, começou a falhar. rede ruim. Bora ver se melhora, mas eu acho que é a internet, porque não aconteceu nada aqui, não fiz nada, não mexi em nada. Melhorou? Professora, Sim. pode ser o fone de ouvido. Melhorou, O professor. cabo pode estar quebrado. Melhorou agora. Será? Ele tá meio. Tá, vamos lá. Então vamos prosseguindo. A colega ela colocou aqui um caso que ela visualiza. Tá melhor? Melhorou? Eu tô Sim, ouvindo. Professora, melhorou, mas eu tô ouvindo os chiados, então eu acho que pode ser o fone de ouvido que tá quebrado. Deixa eu mexer aqui. E agora? Ainda tá chiando? Para mim não. Para mim não, tá ok. Tá, então vamos prosseguir. Então, a colega colocou aqui na sala sobre um caso que ela viu hoje pela manhã, de uma criança de 4 anos, né, que chegou no hospital com pancreatite pelas constantes surras que levou da mãe com o padrasto, né? E aí ela comentou, fez a reflexão, né, que é isso que era realmente algo para a gente ficar indignado e, e pensar, né, sobre o que tinha acontecido. Acontece exatamente isso que a gente está discutindo aqui no texto, de tornar isso comum, né, de tornar isso algo normalizado, onde a gente deixa de refletir, a gente deixa de criticar, né, deixa de estranhar para normalizar, né, de tanto que acontece. E ninguém denunciou, né? Há mais de 5 anos, né? Então ela colocou aqui no mesmo jornal o marido que fez a esposa refém, quando a polícia chegou, ele atirou, né? Ou seja, né, esses processos de violência, gente, acontecem a cada minuto, né? A todo instante dentro da nossa casa. E o relato dos vizinhos, né, que a gente já esperava por isso, nenhum deles, né, teve a capacidade de fazer uma denúncia, porque essa mulher é uma vítima, né? Ela não estava lá porque ela quer, né, porque ela gosta de apanhar, como normalmente a gente escuta, né, em discursos machistas, né? É porque ela está com ele porque ela gosta de apanhar, ela gosta disso, né? Não, gente, ela não está lá porque ela gosta, ela está lá porque ela é uma vítima, né? É um processo, né, de codependência, né? Todo dependente, né, ele também tem um codependente que também é aquela pessoa que está adoecida e que necessita, né, desse processo por todas as condições que provavelmente ela sofreu, né? Que aí não dá para a gente dizer o que foi, porque cada caso é um caso. Mas provavelmente uma mulher que tem aí um histórico, né, de algum tipo de violência ou de negligência ou de forma, né, de maus tratos aí no histórico dela, seja lá na infância ou na adolescência, que em geral isso não é de agora, né? São coisas que fazem parte da história de vida, né? E eu, enquanto vizinho, não estou fazendo a minha parte, né? Então, se os vizinhos sabiam, nenhum deles nunca fez a denúncia, provavelmente. Essa é a primeira razão pela qual quero tratar aqui, não apenas daquilo que já se sabe, aliás, eu acho que é aqui mesmo, né? Já se sabe acerca do tema da violência contra a criança, mas também das muitas lacunas e indagações ainda presentes nesse campo. A violência contra a criança tem sido exaustivamente estudada nos últimos 50 anos,
Mas uma leitura atenta de tudo quanto se produziu nessas décadas mostra interpretações divergentes entre os muitos estudiosos e mais que responder. Levanta indagações que requerem novas investigações. Em suma, dispomos de mais perguntas que respostas, que deve ser tomado como um convite à manutenção das sensações de estranhamento que Bourdieu tanto valoriza. Bourdieu, né? Tanto valoriza. Além disso, essa produção está em grande parte limitada a um saber que é taxômico. Com isso, quero dizer que o conhecimento acumulado até aqui nos permite classificar os eventos observáveis e estabelecer correlações entre eles. No entanto, os conceitos ainda não foram adequadamente estabelecidos, nem as relações entre os diversos fenômenos suficientemente compreendidas. Em consequência, dispomos de poucos elementos que nos permitam compreender a natureza dos eventos violentos, tanto em termos dos motivos que se desencadeiam, quanto dos efeitos que eles produzem. Ou seja, não é possível fazer referência a causas, consequências e menos ainda a dinâmica dos eventos violentos, mas apenas as relações verificadas em certos eventos. Uma análise incompleta e imprecisa, portanto. Né? Então, aqui ela levanta, né, que, apesar de nós já estarmos há 50 anos nos debruçando exaustivamente sobre esse assunto, né, a gente ainda não tem, né, a gente tem muito mais perguntas do que efetivamente respostas. Né? E daí dá para a gente refletir justamente sobre a diversidade que nós temos, né, dentro dos processos de adoecimento mentais, né, dentro desses processos de violência psicológica. Não dá para a gente estabelecer uma única causa, né? São diversas causas, né? Em geral são fatores causais, se diferenciando aí entre cada família, entre cada pessoa, levando em consideração a subjetividade de cada um. Né? Então, coisas aí que provavelmente nós temos aí como desafios para continuar avançando dentro dessa temática, que ainda, né, não tem muitas respostas. As classificações que orientam nossa percepção acerca do fenômeno da violência têm servido, apesar de sua incompletude, para orientar nossa visão de mundo. Ao definir tipos, elas organizam nossa percepção e oferecem, por isso, certo? Diante dos anseios que a violência provoca. A classificação apresenta organizado e cria a ilusão de ordem central. Ao abrir as palavras e as coisas com a célebre referência ao texto, Foucault coloca, mostra que ele perturba todas as familiaridades do pensamento, falando todas as princípios ordenados, quais a pessoa. Professora, voltou a falhar sua voz, voltou a cortar. Licença. E agora? Voltou? Fale, por favor. Continue falando. Então, vamos lá. Abalando todas as superfícies ordenadas, às quais nos habituamos e entre as quais circulamos organizadas pela ordem erigida, pelos códigos culturais e pela razão científica. Os códigos fundamentais de uma cultura fixam logo de entrada para cada homem as ordens empíricas com as quais terá de lidar, nas quais se há de encontrar. Na outra extremidade do pensamento, teorias científicas ou interpretações de filósofos explicam por que há, em geral, uma ordem, a lei geral obedece. Que princípio pode justificá-la? Por que razão é esta a ordem estabelecida e não outra? Mas, entre essas duas regiões tão distantes, reina um domínio, que é mais confuso, mais obscuro e, sem dúvida, menos fácil de analisar. E é aí uma cultura afastando-se insensivelmente das ordens empíricas.
falas perder sua transparência original. Como se libertando-se como uma parte de seus grilhões linguísticos, perceptivos, práticos, a cultura aplica-se sobre estes um segundo grilhão que os neutralizasse e os fizesse aparecer ao mesmo tempo que os excluísse. A ironia de Borges confronta esses códigos, pois aproxima aquilo que a razão já nos ensinou a afastar e brinca com isso, com a lógica e com as regularidades acabadas, invocando uma ordem, outra impensável, porque afronta quaisquer dos limites previamente traçados, supostamente acabados. Borges provoca a irreverente bem-humorada perplexidade em que Foucault anuncia a analítica das formas de classificação, né? Ou seja, essa questão aí de classificar, de estar colocando em tabelas, é uma crítica que é feita aí por Foucault, que acaba proporcionando também, né, essa questão da normalização. Tá? Ian é um filósofo para quem a ciência não apenas pensa o mundo, ela permanentemente o constrói e o reconstrói. Nos anos 60, seus primeiros estudos examinaram as regularidades estatísticas. Na década seguinte, debruçaram-se sobre as epidemias europeias do século XVII para identificar ali os primeiros registros numéricos de óbitos, tomando como base para o cálculo de probabilidades a que se seguiu a descoberta de regularidades, logo tomadas como elemento, que anuncia a chance de ler o mundo como previsível. Em suas palavras, a percepção de que o acaso pode ser tratado como fenômeno probabilístico e, como tal, regido por leis identificáveis. Foi algo que realmente fez com que as pessoas sentissem e vivenciassem o mundo no qual viviam de uma maneira totalmente diferente e que hoje está institucionalizada em todos os aspectos de nossa vida. E com base na regularidade deduzida do registro numérico, que a ciência deduz as classes e produz as classificações. No entender do autor, a atividade classificatória está longe de se constituir como representação neutra do empírico. Ela induz a algo, produz uma maneira de ver e habitar no mundo. Nesse sentido, as reflexões de Henke aproximam-se das questões postas por Foucault. Em ambos, sobreleva a preocupação acerca do formato da relação entre aquilo que é de ordem empírica e aquilo que pertence aos códigos de leitura nascidos da ordem cultural ou científica. O texto de Rank nos interessa de perto, pois ele dedica todo um capítulo ao tema da violência contra a criança e o adolescente, sob o título é o caso do abuso infantil. O autor traça a história da produção da ideia de abuso, iniciando pelo percurso histórico de sua construção e chegando aos efeitos que induz. Já de início, ele busca traçar a linha divisória entre aquilo que designa como um mal real e a construção do conceito. Não se trata, então, do mesmo? O conceito do abuso não fala do empírico, tornando-o compreensível? Não, responde Rank. A ideia se assenta em um mal real, mas o amplia. A ideia surgiu explicitamente em um momento dado, em um lugar determinado, em um senso de debate entre as pessoas autorizadas. A referência imediata, né, entre os pequenos, pela referência, e se amplia rapidamente, adquirindo novas conotações. A ideia acaba intercambiando uma nova legislação, se associando com certas práticas, introduzindo relevantes e amplia uma gama de atividades profissionais que incluam trabalhadores sociais, políticos, maestrias de escutas, padres e profissionais. Adquire um novo peso moral. O abuso infantil se converte em um vício possível. Né? Então, quando fala do mal real,
Rankin se refere a períodos da história em que a agressão física contra a criança era retratada por artistas, né? Então, essa questão que o autor está levantando aqui, né, justamente de todo esse início, de como como vem fazendo parte da nossa construção, né, toda essa discussão, todo esse início que a gente precisa refletir, né? O que leva a criança a sofrer maus tratos? É aquela família, é aquela pessoa ou também já são coisas estruturais instituídas dentro da nossa sociedade que a gente precisa pensar, né? Numa sociedade onde por muitos e muitos anos bater era educativo, né? E que ainda hoje tem esses requisitos, bem menos, mas ainda tem, né? Bater é para educar, né? Então, bater não é educar, bater é violência, né? Das piores possíveis, que causa aí traumas, né? Dentro de uma criança que sofre, né? E a gente ainda escuta, né? Eu apanhei e estou aqui, vivinho, né? Mas eu estou aqui vivinho de que forma? Como efetivamente está a minha saúde mental? Né? Eu sou uma pessoa tranquila e equilibrada, ou eu, no momento do meu desequilíbrio, eu desconto todo o meu desequilíbrio, toda a minha falta de controle batendo no meu filho, né? Questões aí para a gente refletir. Não adianta estar vivo, mas não ter saúde mental, né? Precisa ter os dois, né? Sim. Ainda tem gente que usa até a Bíblia, né, para falar que Jesus falou que tá lá para usar varinha, então tem que usar varinha. Uhum, exato, o colega colocou aqui que às vezes pessoas justificam ainda pela Bíblia, né? Que está escrito na Bíblia usar a varinha, né? Então, assim, questões que a gente precisa realmente mudar, né? São pensamentos instituídos, enraizados dentro da nossa estrutura, estruturalmente dentro da nossa sociedade, que a gente precisa se indignar, né? E também ser via de conscientização e de mudança, né? Acho que vocês, né, daqui a um tempo, ano que vem, né, já estão aí também no mercado profissional e tem como missão, né, de também ajudar na modificação desse pensamento, né? A cada momento por onde eu passar, que eu tiver a oportunidade, seja na minha casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho, a gente desconstruir isso que está enraizado aí. Né? Toda mudança ela só ocorre se alguém se indignar. Que quando um se indigna, né, eu consigo mobilizar outro, mobilizando outro, até que um dia a gente consiga mudar algo que é cultural. Né? Cultura não se muda do dia para a noite, é algo que vai acontecendo, né, lentamente a partir das indignações, até que a gente vá conseguindo ter força para que realmente a gente consiga efetivamente fazer a mudança. Podemos entender assim porque Rank sustenta que a questão surge como uma das principais causas sociopolíticas dos anos 60, uma das últimas grandes cruzadas vitorianas, seguindo-se as lutas contra a escravatura, o trabalho infantil, o consumo e a venda indiscriminada do álcool, o voto universal, a dissecação e a crueldade contra os animais. Tratava-se de um movimento que se esteia na moral e culmina na formulação do conceito, agora sim, amparado pela ciência, de abuso contra a criança. Crueldade e abuso, por isso, constituem, a seu ver, dois tipos de classificação que são idênticos e guardam entre si algumas diferenças relevantes. Primeiro, a mentalidade vitoriana entendida a crueldade como evento que prepondera entre os pobres, enquanto que o abuso foi desde o início anunciado como presente em todas as classes. Segundo o pensamento vitoriano, não compactuava com a crueldade, mas não se sustentava com ela, nem fazia referência a grupos ou situações de riscos. A abordagem central na produção científica sobre o abuso desde os anos 60. Terceiro, a crueldade não se constituiu, ao contrário do abuso, como um problema médico, que levou a classificar os pais como doentes, nem tampouco integrantes de uma classe
de ser humano sobre o qual fosse possível um conhecimento especializado. Finalmente, o abuso sexual não integrava aquilo que era designado como crueldade, ainda que reconhecido como delito, era tratado por legislação específica, né? Então, aqui ele fala exatamente isso, né? E a gente acabou de discutir, né, sobre essa questão aí da educação por bater, nada mais é do que isso, mas ele levanta ao final, ainda bem, né, que o abuso sexual também não foi tão enraizado, né, as pessoas se indignam, né, e aí foi tratado de uma forma diferente, com legislação específica, tá? Mas tudo é maus tratos e tudo vai causar danos a uma criança ou uma adolescente. A associação entre abuso e pobreza, a introdução da noção de risco de abuso, a abordagem do tema como questão social e originalmente restrita às agressões físicas, representam um conjunto de mudanças responsáveis pela transição entre o mal real e o conceito, levando em conta a sugestão de Foucault, para quem os grilhões linguísticos neutralizam o real e imprimem a ele um sentido que exclui o outro, considerando ainda que o real, aprisionado em classificações, inventa uma visão de mundo. Valeria buscar o que se oculta nas classes de abuso que emergiram ao longo das últimas décadas, tá? Então, ele levanta a questão aqui, né, da associação entre abuso e pobreza, né? As pessoas muito pobres, né, com poucos recursos, né, têm um grande índice aí de abuso, né? Mas aí a gente tem que refletir, né? Não é só abuso sexual, né? É negligência, é maus tratos, é colocar esse filho para um trabalho infantil, é tirar esse filho, né, da possibilidade dele de estudar, né? E aí, a pobreza está onde? Qual é a causa da pobreza? Né? É algo para a gente refletir, né? Que não é algo simples, né? A pessoa é pobre e o que aconteceu, né? A gente sabe que é um dos grandes índices que pode acontecer, mas que não se justifica, mas que acontece, né? Então, os dados mostram isso, né? Esses grandes índices, mas que a gente precisa refletir, né? Por que que um país tem tantas pessoas com tanto dinheiro, né? Com tanta e outras com tão poucos, né? Essa desigualdade, né? Que nós temos não só no Brasil, mas em vários outros locais aí mundo afora, né? Então, o problema desse abuso, ele é individual ou um problema estrutural que a gente precisa repensar e refletir? Rank debruçou-se sobre essa tarefa e dispôs-se a enfrentá-la em uma vertente mais difícil. Ao contextualizar o surgimento do conceito de abuso, ele aproxima dois eventos que tiveram lugar nos Estados Unidos nos anos 80. De um lado, enorme visibilidade científica e mediática dos eventos qualificados como abusivos, e de outro, a redução sem precedentes dos fundos públicos destinados a famílias pobres com filhos pequenos. Assim, enquanto se ouvia mais e mais dos horrores dos abusos, as verbas sociais eram reduzidas e a ajuda aos pobres minguava. Em 90, uma comissão especialmente constituída pela Casa Branca declara, né, o abuso sexual é uma emergência nacional, né? Então, o que ele cita aí, né, nos Estados Unidos, esse caso, né, de quanto mais se falava, quanto mais se discutia o aumento, né, dos abusos entre as populações pobres, menos recursos o governo americano destinava, né, a esse tipo de família, né, esse tipo da população, né? Então, algo, né, onde deveria ser mais olhado, mais investido para diminuir a pobreza, consequentemente verificar a possibilidade de diminuição do abuso, era feito ao contrário, né? Quanto mais se verificava mais abusos dentro das famílias mais pobres, menos recursos, menos possibilidades, né, estavam sendo ali
oferecidos, né? Então, para a gente ver, né, que é um problema que o governo, a sociedade precisa fazer alguma coisa, né? E que isso não é algo do Brasil, né? Isso é algo, né, mundialmente, como ele coloca aqui, né? A gente percebe, inclusive nos Estados Unidos, a gente sabe que tem aí melhores condições. Então, para explorar melhor os sentidos da afirmativa transcrita acima, vou me valer dos argumentos de Fachin, cujos trabalhos têm por propósito construir o que ele qualifica como genealogia das políticas de saúde pública, para além de uma historiografia propriamente médica. Ele traça esse pequeno histórico no qual recolho alguns elementos. Em primeiro lugar, um dado histórico. Aquilo que hoje se pode chamar de saúde pública guarda proximidade com procedimentos do século I a.C., o Império Romano, aliando o domínio clínico dos gregos à engenharia e à administração pública romana. O Império funda um sistema que chega a integrar o saneamento das cidades, a assistência aos pobres, sob custeio do Estado, as enfermarias para escravos e os hospícios caritativos para indigentes. Não se trata de generosidade, mas antes de uma inflexão política e sociológica que culmina na concepção do Estado como responsável pela defesa contra inimigos externos e internos, e também pelo bem-estar da população. Nasce uma nova forma de governar em que a responsabilidade pelo cidadão é, a um só tempo, prerrogativa e obrigação pública, em que a saúde pública manifesta um poder que se exerce sobre os sujeitos em nome de seu bem-estar. O poder do soberano chega a ser, então, segundo a fórmula de Foucault, um poder pastoral, cujo exercício legitima o assujeitamento. Um segundo momento levanta a análise que desenvolvo pode ser situado no século XVIII, quando, sob o domínio do saber médico, tem lugar a ruptura epistemológica, minha língua travou aqui, promovida pela introdução do cálculo numérico. A apologia dos números dos estudos da massa de análise dos riscos distancia a saúde pública da clínica e faz da estatística a base mental e única de todas as ciências médicas. A qualificação dos fenômenos e a interpretação da medida é mais um novo instrumento para exercício do saber médico. Significa a entrada em cena de uma maneira inédita de pensar a relação entre o indivíduo e a sociedade, entre o particular e o geral. Assistimos ao ingresso da biopolítica na saúde pública, o governo da vida. Então, aqui ele vai falando justamente da necessidade de uma saúde pública. Que no Brasil a gente tem o movimento da saúde pública avançado, com o sistema SUS, especialmente nos últimos 10 anos, a partir de 2010, 2011, a gente tem aí um grande movimento, Estamos tendo um grande movimento da psicologia, uma psicologia que surgiu dentro dessa perspectiva médica, curativa, individualista, elitista, acessível somente àquelas classes que tinham dinheiro para ir ao psicólogo no consultório, para um movimento onde a psicologia hoje é uma psicologia para todos, onde se tem um psicólogo dentro de uma unidade básica de saúde, onde se tem psicólogo dentro de um CRAS, dentro de um CREAS, dentro de um CAPS, que é justamente para ampliar essa possibilidade de atender às demandas da sociedade. Isso inclui aí as crianças com maus tratos, que hoje a gente vê aí como uma necessidade de saúde pública. Saúde pública precisa ser cuidada por todos, precisa ser acessível a todos, não somente. Uhum. Sim, bastante, Tem uns aí apoiando nessa privatização. Se já está como está, imagine privatizando, Piora, Porque às vezes
A gente tem a ideia de que vai melhorar, mas a gente sabe que na prática, né, as empresas, os locais que foram privatizados não têm melhorado. Pelo contrário, né, eles ficam com um poder maior ainda, né? Então é algo aí que a gente não pode deixar acontecer, né? A gente tem que se indignar, a gente tem que realmente levantar a bandeira aí dessa saúde pública, né? Então, assim, a nossa profissão, né, ela tem crescido bastante, né, e possibilitando justamente esse auxílio, né, quando a gente começou então sair dos consultórios e estar mais perto da sociedade, né, tá podendo atuar em diversos campos. Então foi bom para nós, né, tivemos mais espaços de trabalho e melhor ainda para a sociedade que puderam, né, ter acesso ao trabalho psicológico. Então, fazer clínica hoje não é mais só dentro de um consultório, né? A gente consegue fazer clínica em vários outros espaços, né? Uhum. NASF. Foi comigo, né? Uhum. Uhum. Vocês, Vila da Barca, vocês ficaram, né? Foi comigo, me lembro. Foi logo entrou a pandemia, não foi? Aí demorou a conseguir o estágio. Hã? Jaqueline, me lembro. É. Uhum. Uhum. Sim. Encantada, né, com o trabalho. Olha que legal, né? E a gente consegue ver aí o tanto que a gente está conseguindo, né, ajudar, né? Então, quem diria há uns anos atrás um psicólogo ir, né, até a casa do seu cliente, né? E hoje isso a gente já avançou, já consegue, né? Então, essas pessoas bem humildes, né, elas estão tendo essa oportunidade. Claro que a gente sabe que não são todas, que não se consegue atender tudo, mas uma grande parte já consegue estar sendo aí atendida pelos programas sociais inseridos aí dentro do sistema público, né, dentro do SUS, né? Perfeito, que legal. Foi uma época que a gente ficou só online, a gente nem se viu, né? Falava com vocês no Zap, né? Me lembro. Nesse percurso, a saúde pública viu crescer o elenco de questões sobre as quais se debruçam. Nascida com a peste e as grandes endemias, hoje trata também das contaminações locais, antes voltada para a doença e os vetores de contaminação. Hoje analisa, inclusive, os eventos violentos, né? Então, no passado, onde se analisava somente, né, as doenças físicas, as endemias, né, as dengues da vida, né, as malárias, né, por exemplo, hoje já faz parte desse sistema levantar dados, levantar informações das violências, né? Ou seja, a gente sai daquele contexto de adoecimento médico, né? Verificar só as doenças médicas para um contexto de verificar todo o restante, né? Inclusive a violência que está matando, né? Deixando pessoas doentes, né? E já se tornou, né, uma necessidade de saúde pública, portanto que acontece, portanto que se normalizou, né, portanto que acaba não sendo algo diferente, né, acontece a cada momento, em cada esquina, a cada minuto, né, alguém está sofrendo uma violência, né, e adoecendo por isso. Trata-se, em todos os casos, é verdade, de questões afetas ao bem-estar coletivo, mas considerando a expansão quantitativa dos eventos e qualitativa das questões,
A ação da saúde pública hoje se define, antes de mais nada, uma disputa em torno de prioridades. É por isso que Fachin vem afirmar o papel central dos critérios que hoje fazem com que um dado problema social seja incorporado à agenda de saúde pública, a frequência, a gravidade, as características dos grupos envolvidos, a relação entre o custo e a eficácia das medidas de prevenção e tratamento. Então, sai muito mais barato também para o governo ir na casa, né, e verificar como é que está essa criança, esse adolescente, essa família, e tratar preventivamente do que deixar, né, adoecer e inchar os hospitais, que vai ser um custo até maior. Né? Então, principalmente essa questão aí do trabalho dentro da atenção primária, que é o que vocês estagiaram, né, é justamente isso, ações preventivas, né, visando justamente não deixar que essa população adoeça, né, ou que adoeça o mínimo possível, para que não vá para o estágio lá secundário da saúde, né, que é já ir para os hospitais, que é já ir para um local onde vai ser um custo ainda maior. Né? Então, sim, exato. Não deixar a população adoecer, porque o sistema também não dá conta. Né? O que a gente também está tendo na pandemia é o colapso, porque é muita gente adoecido e, infelizmente, os hospitais, não há muitos hospitais. O hospital não é um recurso barato, né? É um recurso muito caro, né? E não se tem. Né? Então, trabalhar, claro que para a pandemia não teve muito como, né? Mas assim, a gente refletir sobre as outras possibilidades, como você deu o exemplo aí, né? O HC teve que fechar porque não estava dando conta, né? E aí, será se não precisa melhorar e aumentar, né, dentro da atenção primária? Está chegando lá muita gente, tem algum lugar que dá para fazer alguma coisa. Eu não assisti na íntegra a reportagem, mas eu vi também o levantamento, que é o único local. Né? A Ananindeua não tem, outras cidades não tem, e acaba vindo tudo para o HC, não tem outro local de emergência psiquiátrica. Né? O HC é ponto central. Né? Então, ter sim outras emergências em outras cidades chaves, mas também ampliar ainda mais, né, esse trabalho dentro da prevenção. Senão é colapso na saúde pública, né? Então, se a gente não cuidar, isso vai aumentando, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Nada, em sumo, que se refira à dinâmica da situação tratada, o histórico das relações interpessoais que permitem compreender o sentido que a violência adquire em um dado contexto. Mas antes, variáveis que remetem à especulação dos temas e o seu alcance midiático, a possibilidade de mobilização dos usuários, um construto calcada na dupla operação de medicalização e politização dos fatos sociais. Lembrando Foucault, deveríamos falar de biopolítica para designar o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos. Do poder saber, um agente de transformação da vida humana. Fora do mundo ocidental, a fome existe numa escala maior do que nunca, e os riscos biológicos sofridos pela espécie são talvez maiores, e em todo caso mais graves do que antes do nascimento da microbiologia. Mas o que se poderia chamar de limiar de modernidade biológica de uma sociedade que se situa no momento em uma espécie que entra como algo em jogo em suas próprias estratégias. O exemplo clássico invocado por Cassim para ilustrar esse processo é o mesmo do qual tratamos o abuso infantil. Tomando de empréstimo elementos listados por Hunt, ele mostra que o tratamento do abuso infantil conheceu duas faces. A primeira se traduz numa abordagem social e jurídica,
quando os golpes físicos eram lidos como correlação estricto sensu, vinculados ao poder paterno e ao espaço doméstico, até que uma lei francesa, em 1889, coloca no horizonte, a depender da gravidade da correção, a possibilidade de perda do poder parental. A lei ressignifica, portanto, a correção, escreve-a no domínio público, no mundo jurídico e no discurso dos trabalhadores sociais, não nos médicos. Em meados do século XX, a medicina entra em cena e, desde então, multiplicam-se as publicações, os golpes passam a ser qualificados como síndrome com direito à inscrição no Index Médicos em 1965. Trabalhadores sociais e as associações de pais transformam o abuso em causa política. Neste percurso, o traço social que caracteriza os golpes esvanece. Passa o quadro clínico cuja legitimidade se atrela à lógica médica. Né? Então, gente, percebam aí toda essa legislação que aqui no Brasil, né, no ECA de 1990, que a gente viu semana passada, ela é algo que vem avançando de muitos e muitos anos e muitos séculos, né? Então, 1895 foi quando, por exemplo, né, uma lei francesa colocava lá a destituição do pátrio poder daquele pai, né, que colocasse lá, fizesse o abuso, né, ou transgredisse uma negligência com seu filho. Então, assim, é uma evolução, né, uma discussão social dos diversos países, né, e que vai levando-se muitos anos depois, né, para que a gente vá aos pouquinhos melhorando e ampliando em legislações mais específicas, né? Então, para a gente refletir o tanto que o processo é lento, né? E o tanto que isso já vem acontecendo, ó, há muitos e muito tempo e até hoje, né? Podemos dizer que não avançamos, né? Avançamos em termos de legislações, mas as situações ainda continuam acontecendo e ainda não diminuiu, né? Acontecendo cada vez mais grande escala. Sim, a própria criança. Estava tudo bem. Estava tudo bem, né? É isso, exato, né? E isso, né, retrata bem aquela fala que a gente tem. Ah, ela é criança. Ah, é adolescente, né? De achar que está mentindo, né? Eu sempre digo que a gente não pode achar que uma criança, um adolescente está mentindo, está fantasiando, né? A gente precisa dar, olhar para isso. Né? Então, imagina, era adolescente? Um adolescente ficar procurando, né, o tempo inteiro lá para fazer a denúncia, iam verificar e estava tudo bem, depois ele veio a morrer, né? Provavelmente, né, todos, né, não identificaram nada. Estavam procurando o quê? Será que era a marca do corpo? Os tratos não é só a marca, né? Então, isso aí é importante para a gente refletir, né? Por mais que eu leia e já escute bastante aí na mídia, eu já sei o que é, mas será se eu consigo identificar uma criança desde sofrendo maltrato? Ou eu só vou conseguir identificar se tiver um machucado que esteja bem visível? Né? E a gente sabe que as violências, a maioria delas são invisíveis, né? Então, eu preciso ter esse olhar, né? Eu preciso acreditar mais nessa criança, nessa adolescente está duvidando que ela está mentindo.
É bem complexo. Quem deseja trabalhar nessa área, e aí não só dentro da área jurídica, mas aí eu coloco, né? Quem for trabalhar com criança e adolescente, seja em escola, seja em unidade básica, quem escolher trabalhar dentro de unidade básica de saúde, quem escolher trabalhar dentro de um CRAS ou de um CREAS, quem deseja trabalhar dentro de um escritório, precisa se aprofundar, né, sobre essas questões aí, para que eu possa, né, ajudar. Então, ao mesmo tempo, a síndrome incorpora formas adicionais de abuso. O abuso sexual e um sexto são trazidos em 1977. E o limiar de gravidade dos golpes é reduzido à definição. Passa a operar no limite daquilo que é qualificado como bem-estar ou tipo ideal. Lógica que permite compreender a explosão numérica dos casos registrados. Contabilizam-se, ademais, os custos para o sistema de saúde estimados pela OMS em 1,9% do PIB no Brasil, 5% na Colômbia, 4% em El Salvador, 1,3% no México, 1,5% no Peru e 0,3% na Venezuela, para ficarmos com a América Latina. Entre a absorção de novas categorias de abuso, a definição da síndrome em meio à redução do limiar de gravidade que anuncia um evento violento, fecha-se o cerco sanitário, define a violência como uma questão de saúde pública e amplia-se as exigências de estudos epidemiológicos capazes de melhor apreender sua extensão. De fato, grande parte dos trabalhos produzidos na área da violência tem cunho epidemiológico. Quando a comunidade científica reconheceu que certos ferimentos infligidos aos corpos das crianças tinham como origem a agressão paterna ou materna, rompeu-se o grande ciclo da civilização que fez da família o centro e o núcleo de proteção da criança. A ruptura com essa visão idílica de vida em família gerou grande esforço acadêmico empreendido de início pela comunidade médica, como compreender quem eram as crianças submetidas ao sofrimento no interior da família, quem eram os pais autores das agressões que a investigação médica constatava. Estabelecer o perfil da vítima preferencial e o perfil do agressor mais comum foi crucial para traçar estratégias de intervenção que levassem ao diagnóstico precoce da violência em família e as ações de caráter preventivo permitissem evitar a ocorrência de novos eventos violentos. O conjunto dessa produção deu a conhecer a extensão do fenômeno abusivo, cuidando ao mesmo tempo de elucidar aspectos até então tidos como desconhecidos. Foram esses trabalhos que, ao detalhar as variáveis correlatas ao abuso, permitiram estabelecer certos eventos próprios da dinâmica familiar, por exemplo, o desgaste ocasionado por atividades cotidianas, tais como a separação do casal parental ou as dificuldades financeiras, estavam positivamente correlacionados à prática de violência. Foram os mesmos estudos de perfil epidemiológico acompanhados das vítimas de violência durante algum tempo após a constatação do abuso, que identificaram certos efeitos adversos de longo prazo que se sucediam ao evento violento, tinham nele sua causa própria. No entanto, quando esses mesmos efeitos foram reproduzidos em outros, verificou-se que as características da dinâmica que precipitava a violência eram. Tratou-se também os efeitos observados a partir da violência eram diversos, podendo mesmo não haver qualquer consequência adversa. Então, aqui é aquilo que colocou ainda há pouco, né? As diversas causas, não dá para atribuir somente as questões de preparação. Né? Então, ela justamente coloca, né, uma localidade, em um país, teve esses dados epidemiológicos de causas, mas em outros eram causas. Então, assim, não dá para colocar em causas pequenas, né?
tal, é, pode ser esse fenômeno. Até hoje, tais diferenças não encontram uma explicação conceitual. De fato, os estudos comparativos representam hoje uma área importante de investigação, pois tudo indica que a descoberta dessas diferenças conseguiu lançar luz sobre aspectos ainda desconhecidos. Professora, Oi, tá falhando. ouve. E agora? Melhorou. Tá. Até hoje, tais diferenças não encontraram uma explicação consensual. De fato, os estudos comparativos representam hoje uma área importante de investigação, pois tudo indica que a descoberta dessas diferenças e sua posterior elucidação pode lançar luz sobre os aspectos ainda desconhecidos da vida em família e dos fatores que precipitam ou impedem a ocorrência de eventos violentos contra a criança. Essa variabilidade é singular em si mesma elucidativa. Ela nos ensina que a questão da violência contra a criança encerra ainda muitas surpresas e, se não estivermos atentos a elas, corremos o risco de agir pautados nas crenças advindas do senso comum, tende a reforçar escalas de valores autorreferentes, desconhecer a diversidade e colocar o tipo ideal. Em resumo, dispomos de um saber provisório que está sendo recomenda a postura cuidadosa e abandono do perfil. E essa é uma dificuldade inegável, pode, por outro lado, representar uma instigante desafio para aqueles que a investigar o tema da violência contra a criança, pois há muito ainda a descobrir para todos que procuram atuar em programas de proteção à criança e violência, uma vez que cada caso singular terra surpresa requer saber que seja sobre o vivo, triste do exame, já que a violência não tem causa nem consequência, tá? Mas a gente coloca mais uma vez de não generalizar. Cada caso é um caso. Tem que trabalhar é, geral, geral, causa. É impossível eleger uma definição para o tema da qual tratamos. A razão dessa necessidade é que a feita em trabalhos de tema finais e a pode ser considerada sim, caracterizada essa forma da digital e a caracterizada mais mais e essa da vida cada um deve estar global e isso a dificuldade depende Professora, sinceramente está muito difícil de acompanhar, tá cortando demais. Eu não sei se é só para mim ou se é para todo mundo, mas eu estou escutando só recorte. É, pra mim também. Tá muito Pra mim ruim. também. então eu acho que é a Tá, internet. tá muito ruim. Também.
Para todo mundo, né? Tá cortando agora. Então vamos fazer o seguinte, já está terminando, então eu sugiro, né? Já falta só 15 minutinhos, que vocês finalizem a leitura, né? Do artigo, mas o ponto principal vocês já entenderam, tá? Do que eu queria passar, né? Dessa reflexão que a gente precisa ter aí sobre a criança e adolescente e suas causas, que na verdade não é uma causa, são diversas, e a gente precisa se aprofundar para entender a causa daquela família, né? E o nosso papel social de estar contribuindo, né, para que isso se modifique, tá? Então é isso, gente. Já está finalizando, vocês então terminem aí de fazer a leitura, né? É um texto que a gente vai cobrar em prova, tá? Então finalizem a leitura dele é bem tranquila, tá bom? Então a gente finaliza na quinta-feira, né? A gente dá continuidade. Beleza? Ok, professora. Até mais. Até mais, até quinta-feira, então. Beijinhos.